dia! No programa de hoje nós iremos falar sobre um assunto de suma importância nos dias atuais. Ele é a resposta de muitos questionamentos de por que o planeta Terra vem sofrendo tantas mudanças climáticas nos últimos anos. Será que essas mudanças são naturais ou o planeta Terra vem nos dando alerta sobre as próprias ações do homem? É isso que nós iremos descobrir no programa de hoje, que terá como tema o aquecimento global. Antes de começarmos a debater sobre, precisamos entender o que é o aquecimento global. É o aumento da temperatura do planeta provocado pelo efeito estufa, que é um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. Esse processo é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, garantindo o calor necessário, e sem ele, certamente o nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos seria afetada. O aumento dos gases poluentes na Terra intensifica o efeito estufa e, consequentemente, nos leva ao aquecimento global. E quais são as causas do aquecimento global? Podemos citar dentre eles o desmatamento das florestas, porque as árvores têm como função controlar a umidade, e sem elas não teríamos como amenizar as temperaturas. Outro fator que contribui é a queima de combustíveis, porque com eles não teríamos como irradiar o calor. A urbanização descontrolada também é um fator que impulsiona tal fenômeno, porque com ela ocorre a diminuição das áreas verdes e favorece a formação de ilhas de calor e a desertificação. Com esses exemplos, podemos chegar à conclusão de que as ações do homem são as únicas responsáveis por esse fenômeno. E quais são as consequências do aquecimento global? Dentre elas, podemos citar a elevação da superfície terrestre, a retração das calotas polares e o aumento do nível do mar, que ocorre devido ao derretimento das geleiras. Com o aumento dos níveis de água dos oceanos e mares, diversas ilhas, verdadeiros paraísos localizados no Pacífico Sul, estão literalmente desaparecendo e correm o risco de ficar inabitáveis. Isso porque ocorrem frequentes inundações. Esse fenômeno também pode afetar diretamente a saúde humana, aumentando o risco de problemas respiratórios causados por alergias, asmas, doenças pulmonares crônicas e câncer de pulmão. Isso porque as mudanças nas concentrações de dióxido de carbono na temperatura atmosférica aumentam e eleva a quantidade de ozônio, pólen, esporos de mofo, partículas finas e substâncias químicas no ar que respiramos, e podem irritar e danificar os pulmões e as vias aéreas. Você sabia que o gás carbônico é um dos principais gases responsáveis pelo aquecimento global? E como sabemos disso? Bom, as geleiras são formadas por neve, e quando perfuramos uma delas, as bolhas de ar que congelam entre os flocos de neve mostram-nos quais eram os gases da atmosfera, e isso nos traz dados concretos do crescimento desse gás. E é por isso que sabemos que a emissão de gás carbônico aumentou muito após o século XVIII, coincidentemente no mesmo período da Revolução Industrial, onde começou-se a lançar gases altamente poluentes na atmosfera. E você sabe quais são as soluções para o aquecimento global? Bom, nós não podemos acabar com o aquecimento, mas nós podemos achar soluções para amenizá-lo, como, por exemplo, produzir menos lixo, consumir produtos locais, porque o combustível fóssil que é utilizado para esse deslocamento do produto é um dos combustíveis mais poluentes na atmosfera. Podemos também diminuir no uso do ar-condicionado, porque ele também libera um gás muito poluente. E podemos utilizar o transporte público, e essas são pequenas ações do dia a dia que podemos melhorar para combater o aquecimento global. Para sintetizar melhor essas informações, teremos agora a entrevista com a especialista Kátia, que é meteorologista e nos explicará melhor sobre o assunto. Boa tarde, Gabriela. Hoje estamos aqui com a meteorologista e que vai nos falar um pouco sobre aquecimento global. Boa tarde, Kátia. Meu nome é Kátia Braga, eu sou meteorologista. Faço a previsão do tempo, especialmente para Santa Catarina e também para a cidade do Rio Grande, Praia do Cassino, a maior praia do mundo. Na sua opinião, existe o aquecimento global? E se existe, existe o resfriamento?
Olá, boa tarde a todos. O aquecimento global existe sim, e pesquisadores já apontam que o aumento da temperatura pode chegar em 2030 até 3,2 graus. E, na verdade, a meta é manter o aumento da temperatura em torno de 1,5. Falando sobre o resfriamento, a Terra já experimentou diversas áreas glaciais. E isso é uma pesquisa de alguns cientistas. Mas o que vai acontecer por já é o aquecimento global. E a Terra ela passa por diversos ciclos. Então, depois do aquecimento, pode haver sim o resfriamento global. E quais são os fatores que alteram a temperatura? Os fatores que alteram a temperatura são muito as emissões antrópicas, ou seja, é a ação do homem que produz gases de efeito estufa que vão aquecendo a atmosfera e causa esse efeito que é chamado de efeito estufa. Ele não é ruim para a atmosfera, ele aquece a Terra, e se não tivéssemos ele, a Terra seria muito fria, mas esse efeito ele está se potencializando. Esses gases, eles ficam na atmosfera e não deixam que todo o calor chegue e que ele saia e fique só o que nós precisamos. Então, esse calor fica na Terra e ele não atravessa e ele não sai. Por isso, acontece o aquecimento. E para finalizar, como que a redução da biodiversidade pode afetar diretamente o ser humano? Em questão à biodiversidade, nós temos com o aquecimento global o derretimento das calotas polares, por exemplo, o aumento de desertos, uma mudança do regime de chuvas, o aparecimento de mais tempestades, inundações e também maior formação dos furacões, dos tufões, dos ciclones. E isso tudo altera grandemente a biodiversidade, porque as espécies podem chegar até a extinção. Não vai ter alimento, nós não teremos a grande diversidade da flora e também da fauna. Então, isso tudo vai alterar totalmente a biodiversidade do planeta. Obrigada pela sua participação, Kátia. Ajudou muito no nosso conhecimento. Eu agradeço a todos e peço que me sigam nas redes sociais. Vocês me acham como meteorologista Kátia Braga. Muito obrigada. E agora, de uma maneira mais descontraída, teremos a representação de um trecho da série Maluco do Pedaço com a nossa repórter Camila. Pai, eu quero $300. Hilary, seu primo Will está aqui. Oi, eu quero $300. É uma quantia grande, Hilary. Pra quê? Eu quero um chapéu. Pra quê? Pra cabeça, né? Eu vou sair com os artistas pra campanha Salvem a Camada de Ozônio. Vão Bruce Willis e Demi, Rob Lowe, Emílio Esteves ou Charlie Sheen, não me lembro qual dos dois. O ônibus vai pela cidade protestar contra a poluição do ar e depois vamos fazer uma fogueira na praia. Que foi? Eu não sou especialista, mas você não acha que rodar de ônibus pela cidade e fazer uma fogueira só agravariam o problema da poluição? Sei lá, numa boa. Olha, se a ideia não fosse boa, com toda certeza a Ellie Sheed não estaria participando. A partir da representação desse seriado, do Maluco no Pedaço, podemos analisar o resultado do aquecimento global. Os seres humanos estão alterando o meio ambiente de forma tão dramática que cerca de 1 milhão de espécies correm o risco de extinção. O que está ocorrendo é a destruição sem precedentes de espécies de animais e plantas. Nas próximas décadas, mamíferos, aves, plantas e insetos desaparecerão na Terra. As causas? A destruição do ambiente onde vivem, a poluição, a exploração de fontes naturais e as mudanças climáticas. E o que se pode fazer para reverter o aquecimento global? A médio prazo se deve plantar mais árvores e também investir em energias alternativas, pois devemos acabar com a nossa dependência do combustível fóssil aos poucos.
E algumas atitudes simples são: não desperdiçar alimentos, pois a sua decomposição libera gases de efeito estufa, desligar a luz ao deixar o ambiente e reduzir o consumo de carne bovina, pois a agropecuária é uma das maiores fontes de emissão de efeitos estufas no Brasil. E não só pela sua prática, mas também pelo seu desmatamento. Chegamos ao fim do nosso programa e espero termos ajudado a entender o que é o aquecimento global, suas causas, consequências e soluções. Muitas vezes cometemos ações no nosso dia a dia que não achamos que é prejudicial ao planeta, mas acaba favorecendo o aquecimento global. Muito obrigada pela atenção e nos vemos na próxima terça-feira.